Olá, meu nome é Lorena Tárcia, junto com o professor Fernando, sou uma das professoras responsáveis pela UC Dual de produção de conteúdo multiplataformas aqui na UNA Campus Liberdade, em Belo Horizonte. Quando o Ânima apresentou essa possibilidade de uma unidade curricular conectada com o mercado, nós logo vislumbramos aí essa possibilidade de conexão com um dos veículos mais tradicionais de jornalismo, focado em jornalismo econômico em Belo Horizonte. Eu presto consultoria de transição digital para o Diário do Comércio e justamente discutíamos naquele veículo a necessidade de uma conexão maior com o público jovem que anda distanciado do jornalismo e mais ainda do jornalismo econômico. Então, trouxemos essa experiência para a sala de aula em uma circunstância absolutamente diferenciada de isolamento social. Não conhecíamos esses alunos, não conhecemos pessoalmente, mas foi uma grata surpresa quando eles abraçaram a proposta e trouxeram todo o conhecimento deles enquanto jovens interessados em pesquisa, em fazer um trabalho aprofundado, conectado com um veículo que é um veículo tradicional, que é um veículo que tem um propósito de jornalismo propositivo e também com bases no capitalismo consciente, e o resultado foi muito além do esperado. Com tantos alunos em sala de aula, divididos em 7 grupos, cada um apresentou uma proposta completamente diferente da outra, com um olhar absolutamente diferenciado, todas elas com muito conhecimento de mercado e todas elas focadas também em um jornalismo sustentável com novos modelos de negócio. Então, isso só foi possível graças a essa proposta do Ânima de conexão direta com o mercado, que tanto entusiasma os nossos estudantes, do apoio da coordenação da UNA, e do professor parceiro, que também essa possibilidade de trabalhar trocando experiências com outro professor é muito enriquecedora. Olá, eu sou o professor Fernando Osório, estou aqui para compartilhar um pouco da experiência que a gente teve esse semestre com a UC Dual de produção de conteúdo multiplataforma, né? Foi um semestre muito rico, um semestre muito produtivo, em que a gente conseguiu conectar os nossos alunos diretamente com o mercado de trabalho, desenvolvendo um projeto customizado, personalizado para o Diário do Comércio, né? Eu e a professora Lorena Tárcia, a gente teve a oportunidade de construir um ecossistema bem equilibrado ali, né, com diretrizes acadêmicas, diretrizes mercadológicas, e essa fusão de expertise ela foi muito importante para a gente conseguir fazer com que os alunos, para que os alunos conseguissem desenvolver projetos extremamente inovadores, baseados em dados, com um olhar de conteúdo de redação multiplataforma, totalmente sincronizados com variáveis de negócio e com indicadores de performance digital. E como resultado, no final desse semestre, a gente teve projetos muito robustos, muito criativos, projetos viáveis e que podem ser de fato, caso seja o desejo do Diário do Comércio, implementados no mercado. Obrigado. Olá, eu sou o Ivan Mu, sou diretor executivo de mercado do Diário do Comércio. Estou aqui para falar da parceria do DC com o Grupo Ânima, no projeto de unidade curricular dual de produção de conteúdo em multiplataforma, desenvolvido pelo Centro Universitário UNA, pelos alunos de jornalismo e coordenados pelos professores Lorena Tárcia e Fernando Osório, a qual tenho um agradecimento aí especial, também a Joana Meniconi. E dizer que a gente está muito feliz com a possibilidade dessa parceria, Os desafios foram colocados aí aos alunos. O Diário do Comércio tem 88 anos aí de trajetória, de tradição. O Diário do Comércio é voltado para a economia e gestão e negócios de Minas Gerais. E um dos principais desafios é exatamente trazer essa perspectiva de economia para o interesse dos jovens, o entendimento de que a economia e o jornalismo propositivo contribuem com a orientação e com a formação desses alunos. Olá, eu sou Adriana Mus, presidente e diretora editorial do Jornal Diário do Comércio, e queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da parceria do Diário do Comércio com o Grupo Ânima por meio do projeto UC Dual. Os desafios foram lançados em setembro para os alunos de jornalismo, e essa semana a gente teve a grata surpresa dos resultados, que foram super criativos, ousados, e mais do que isso, podemos perceber que os alunos entenderam exatamente o desafio e mais ainda o propósito do Diário do Comércio, que é aproximar o Diário do Comércio, o jornalismo econômico do público jovem,
né, mas também por meio de um jornalismo que seja propositivo, de um jornalismo que seja também formacional e não só informacional. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Vilo, eu sou estudante de jornalismo do Centro Universitário UNA, no campus Liberdade. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência com as UCs até agora. Eu acho que foi uma experiência super válida e muito desafiadora, muito por causa de colocar a mão na massa e de entender que a gente estava trabalhando com um cliente real, que no caso foi o Diário do Comércio, né? Então eu acho que isso faz com que os alunos saiam de uma zona de conforto e entendam como é o mercado, analisem, estudem, para que a gente forneça e que crie as melhores soluções para esse cliente, né? Então você, como estudante, já coloca o pé no mercado e isso é muito importante, tanto profissionalmente como academicamente, né? Eu acho que a experiência com as UCs foi extremamente válida, né? Foi já um primeiro desafio, né? Interessante, e eu acredito que ao longo dos semestres e para os próximos anos essa metodologia das UCs pode ser muito interessante porque te tira da zona de conforto. Você tem prática, você conversa com pessoas diferentes, você atende pessoas do mercado e que sabem bastante, que conhecem muito do que tá rolando, do que está acontecendo, tanto na área da comunicação como em outras áreas também. Então eu acredito que a experiência foi extremamente importante para o crescimento do aluno e do profissional. Nós tivemos que entender as demandas deles, nós tivemos que entender os processos pelos quais essas demandas passam para serem respondidas, e nós aprendemos muito também da teoria, para entender como isso tudo funciona. Ele não foi só um projeto prático, mas eu acho que essa parte prática foi o que mais teve de interessante. Quando a gente termina, por mais que tenha sido complicado o processo, quando a gente termina e a gente vê aquele projeto pronto e a gente apresenta e vê o resultado de um processo que veio durante um semestre inteiro, a gente percebe o quanto, na verdade, a gente aprendeu. Eu acho que o interessante da UC Dual para mim foi isso, de ser um processo que você chega no final, você tem um produto, você tem um resultado final no qual você observa o quanto o semestre foi produtivo, o quanto ele ensinou.